Olá, tudo bom? Para quem não me conhece, novamente, Patrícia, professor de defesa pessoal. Eu quero tentar continuar o vídeo anterior, que eu falei sobre relações, entre homem e mulher, entre a nossa parte adolescente, quando a gente começa a ter interesse, pelo sexo oposto. E agora, eu quero dizer para vocês a respeito do casamento, né? Porque eu falei o seguinte nos outros vídeos, né? Ah, o vídeo anterior eu falei sobre relação, que o homem, né, ele pode namorar sem casar de fato com a pessoa, né? Ele pode estar namorando se ele percebeu que aquele namoro não se resulta a casamento por algum aspecto, sei lá, da pessoa te maltratar, te xingar, ou te bater, ou alguma coisa do tipo, né? Mesmo que você beije e faça alguma relação sexual, então eu vejo que a pessoa não tem nenhum tipo de obrigação. Ela tem obrigação de o quê? Ah, de respeitar. Se ela não respeitou, se ele não respeitou, então vocês não é obrigado a casar e nem namorar. Então, se vocês estão no namoro, vocês perceberam que aquela relação não foi saudável, então não continue com aquela relação. Para que depois que vocês casem, continue ruim ou simplesmente depois separa como se fosse algo natural. Porque, tipo assim, eu comentei no outro vídeo que muitas das vezes o mundo traz relações, de relacionamento. Ah, você pode ficar com um, pode ficar com outro, você pode casar e depois desistir na hora que você quiser, porque você tem seu direito. Só que, cara, você tem até direito de separar, isso é verdade. A Bíblia permite a separação. Mas vamos lá, vamos colocar uns pontos, nesse Deus. Se você sabe que a pessoa te maltrata, antes mesmo do casamento, antes mesmo de você estar em julgo, na casa da pessoa, morando com a pessoa. Você vê alguns detalhes, antes, naquele preparo que é o namoro. E que depois, antes do namoro, vem a amizade. Então vem a amizade primeiro, e depois da amizade vem o namoro, e do namoro vem o casamento. Mais ou menos essa é os degraus. Que não é uma cronologia, mas é mais ou menos, geralmente assim que deveria funcionar. Mas não é regra constante, né? Mas é assim que deveria funcionar. E assim, se a gente percebe alguns aspectos que a pessoa tem antes do casamento, então não case. Não case com a pessoa. Separa mesmo, até mesmo no namoro. Chega aí no namoro, olha, desculpa, mas eu acho que alguns aspectos da nossa vida não vai nos casar para ter para ter um casamento. Então vamos separar aqui mesmo, cada um para cada um, antes mesmo que a gente se magoe cada vez mais. Por quê? Porque aí eu vou colocar uma coisa bem clara. Aí sim, é uma coisa bem rígida mesmo. Deus, ele vê o casamento como uma coisa muito sagrada. Deus, olha só o que eu estou te falando. Deus vê o casamento como uma coisa muito sagrada. Por isso que quando ele fala sobre a aliança, ele fala uma aliança não só entre o homem e a mulher, mas uma aliança que você está fazendo, o acordo, Tipo, acordo que vocês juram fazer também a Deus. Então você está fazendo um juramento a Deus também. Tá vendo que a coisa vai lá? É uma coisa muito mais pesada que a gente imagina sobre o casamento. Então, assim, quando você, uma pessoa
que tem uns padrões diferentes do mundo, sendo cristão ou não, né? Que tem um padrão diferente, que sabe que alguns certos tipos de coisa te afeta e não são coisas normais, vamos ter mais cuidado. Porque depois que casar, a Bíblia só lhe fala um fato, que é a permissível acontecer no casamento para acontecer o divórcio. Sabia disso? Sabia? A Bíblia só fala um momento sequer, que você fala assim, pode separar da pessoa que eu deixo. Deus fala a permissão literalmente para separar. Sabe qual é? Vamos falar aqui com você. É a traição. É o único aspecto bíblico que fala o seguinte, olha, daí a carta de divórcio, né, a carta de separação. É a única forma. E ainda mais, e Deus pega ainda falar o seguinte, né, que você também, se você não quiser separar, mesmo que você saiba que a pessoa te traiu, né, é uma coisa sua, mas Deus fala assim, se você sabe que a pessoa te traiu, se você quiser perdoar, então que seja. É que você permita que ela volte à sua casa, permita outra coisa, mas você perdoa, tá? E ela também não faça isso de novo, que ela não faça, né, esse pecado novamente. Que ela se arrependa também e aí sim continue bem a vida desse. Mas você vê como uma questão, Deus, a única forma que ele fala é que para acontecer o divórcio, para nós, é a traição. Tirando isso, fala assim, Deus, eu não gostei de tal coisa no meu marido porque ele fala muito. Aí ele vai falar assim, olha, quando você estava namorando, ele falava muito também. E você não reclamava. Meu marido xinga muito. Ou a esposa xinga muito. Aí Deus vai pegar assim, olha, mas antes ela fazia também essas coisas e você não falava nada. E agora que você casa, você está reclamando comigo sobre o seu casamento? Sabe? Aí Deus vai pegar e falar para você o seguinte, olha, uma coisa que eu sempre imagino na minha cabeça, Deus falando. Por isso que até tenho um cuidado, tipo, em eu, Patrício, namorar com alguém e casar com ela, né? Que é o seguinte, assim, eu te obriguei a casar. Eu te amarrei assim, ó, tipo, te amarrei, te prendi para você casar com quem? Ou você casou porque quis? Porque você estava apaixonada pelo cara. Estava cega pelo cara, ou o cara estava cego por você. Então, tipo assim, Deus ele demonstra que, tipo assim, foi escolha nossa. E a nossa escolha tem consequência. Igual todo ato que a gente faz, seja ele de pecado ou não, tem consequência, mano. A mesma coisa com o casamento. Se o casamento já não era bom antes, e você casa sabendo que ele antes não era bom, por que você vai reclamar com Deus agora? Depois que casou? Sabe, tipo... Mas assim, até concordo que algumas coisas, assim, pode ser permissível a Deus, né? Tipo, você separar. Mas não por qualquer bobeira. Vamos colocar assim. Não por qualquer coisa. Não por qualquer bobeira. Porque hoje em dia a separação ficou uma coisa banal, tá ligado? Você pode casar com quantas mulheres quiser, namorar com quantos, casar com quantos homens quiser, separar na hora que bem entender, tá ligado? Sem ao menos tipo, ficou uma coisa tipo mundana mesmo, sabe? Porque o aspecto do mundo é esse. O que é o aspecto do mundo que eu falo? O aspecto assim, porque eu sempre falo aqui do mundo? O aspecto diferente, que é aquele que Deus planejou para nós.
né? Porque que o mundo, ele vem nos trazendo, eles vêm tentando tirar a presença de Deus, vem tentando tirar a, as regras de Deus, vem tentando tirar os preceitos de Deus da nossa vida. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque, tipo assim, o casamento é uma coisa sagrada a Deus, o namoro também é uma coisa sagrada a Deus, a amizade é uma coisa sagrada a Deus, a família é uma coisa sagrada a Deus. Tem muitos aspectos que são sagrados a Deus. E não podemos fazer de qualquer maneira, tratar de qualquer maneira. Algo que para Deus é uma coisa séria. Fazendo um pouco mais com responsabilidade. Se você quer casar, casa um pouco mais com responsabilidade. Ver se realmente aquela pessoa está te tratando bem, ou se o cara está te tratando bem, se o cara não está te batendo, se a mulher não está te batendo, se vocês têm uma harmonia no casamento, na própria amizade. Tipo assim, vamos colocar o seguinte, ó, vamos aqui, na sua amizade com aquela pessoa, você namorar com ela tá te fazendo bem? Não só fisicamente, mas bem mesmo, emocionalmente, conversando com você, te dando algumas ideias. Se ela está te fazendo isso, ela está te fazendo crescer também, um homem ou uma mulher, então, primeiro, namore com a pessoa. Namorou com a pessoa, viu que ela realmente é tudo aquilo que você discutiram ao longo do tempo da amizade, da questões, agora ao longo do namoro, vocês perceberam que um faz parte do outro, que um não vai ficar, não tem como ficar sem o outro, que um respeita o outro, todas as tradições que a gente está falando aqui. Então vai para casamento, passa para o casamento. Agora, se não houve isso, se não há isso, então não case. Para que depois não fique reclamando com Deus a respeito de alguns detalhes do seu casamento. Porque Deus não tem nenhuma culpa de você ter escolhido a pessoa e de você ter casado com a pessoa, sabendo dos grandes defeitos que ela tem e defeitos que não deveriam nem ser relevados e você relevou. Então, filho, aguente o tranco. Infelizmente, aguente o tranco. Porque é uma coisa muito séria essa questão, né? E era isso que eu queria deixar para vocês. Amém?